Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para juntos, mais uma vez, compartilharmos a palavra do Senhor. Ontem eu estava aqui no culto de ensinamento e foi dada oportunidade a um jovem e ele leu o capítulo de Jonas. Ele leu Jonas capítulo 2 e muito me chamou a atenção, essa palavra ficou ardendo no meu coração. E eu quero compartilhar com você neste momento esta palavra. Amém? Jonas capítulo 2 diz: Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. O texto é bem conhecido de todos, né? Onde Deus deu uma ordem ao profeta Jonas que ele devia ir a Nínive para proclamar a destruição daquela cidade, devido àquele povo ter se corrompido e o pecado deles cheirava mal às narinas do Senhor. Então Deus estava decidido destruir a cidade de Nínive. Porém, como Deus é justo, antes de derramar o seu juízo sobre Nínive, assim como ele fez com Sodoma e Gomorra, ele enviou o profeta Jonas, ou ordenou que o profeta Jonas fosse a Nínive apregoar que ele iria destruir aquela cidade. Porém, todos nós conhecemos e sabemos, Jonas desobedeceu de imediato a ordem do Senhor e comprou passagem para outro destino. Deus queria que Jonas fosse para o norte, mas Jonas foi para o sul, ou seja, totalmente oposto o destino que Deus deu a ele. Porém, nós sabemos que na viagem de navio, uma grande tempestade se levantou no mar. E ali chegaram à conclusão que aquela tempestade era causada justamente por causa do profeta Jonas, que estava em desobediência a Deus. E foi tirada a sorte, ele foi jogado no mar, e assim que ele foi jogado no mar, houve uma calmaria. E o texto sagrado diz que veio um grande peixe e o engoliu. E o peixe engoliu Jonas e afundou. E quando chega aqui no capítulo 2, nós vamos ver que Jonas está dentro do ventre do peixe, um lugar impróprio para um homem, porém com vida. E lá dentro do ventre do peixe, Jonas se arrepende da sua desobediência, se arrepende de não ter ouvido a ordem de Deus. Então ele começa a orar. E é interessante que quando Jonas começa a orar, ele começa a falar que do profundo do abismo, ele clama ao Senhor. Irmãos, eu não conheço na Bíblia, ou até mesmo fora da Bíblia, outra história que narra de um homem que desceu tão fundo como Jonas. Jonas, ele desceu ao mais baixo nível da terra. Ele chega a dizer que ele desceu aos fundamentos dos montes, à profundeza do abismo. E ali, se debatendo dentro do ventre daquele peixe, grande peixe, ele clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu a oração de Jonas. Se nós dessemos continuidade à leitura aqui do capítulo 2, nós iríamos ver que, olha o que diz o texto, no versículo 4. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Ou seja, ali na profundeza do abismo, dentro do ventre daquele peixe, Jonas, ele lembrou do templo. Quantas vezes, né? Nós estamos frios na fé, estamos pensando até mesmo em desistir da nossa vida com Deus e lembramos de um culto,
lembramos de uma palavra que alguém um dia pregou, que um servo do Senhor um dia passou, inspirado pelo Espírito, uma promessa de Deus na nossa vida, e aquela lembrança nos traz alegria, esperança e um renovo, ao qual nos leva a buscar de novo esse Deus. E Jonas, ele fez essa pergunta: verei eu de novo o templo santo do Senhor? E ele continua dizendo: águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. O versículo 6 ele diz: afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, o Senhor meu Deus. Ó Senhor meu Deus. Então, Jonas, ele estava no profundo daquele abismo. E quando ele clamou, Deus o trouxe ele de volta. No versículo 8 ele diz bem assim, ó: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Coisa boa, irmãos. Coisa boa é quando eu e você reconhecemos que a salvação, ela vem do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que nem no céu, nem na terra, nem embaixo dela é dado outro nome no qual nós devemos ser salvos, senão em Cristo Jesus. Então Jonas declarou: a salvação vem do Senhor. Eu não sei em quem você tem confiado. Não sei, porque o salmista ele diz: muitos confiam em cavalos, outros confiam em carro, mas eu farei menção do nome do Senhor. Eu não sei se você tem confiado na força do seu braço, no seu intelectual, na sua faculdade, ou quem sabe no seu bom patrimônio, nas suas finanças, mas eu quero te dizer que tudo isso, sem Deus, é nada vezes nada. É melhor não ter nada disso e ter o Senhor como seu socorro, como seu salvador, do que achar que isso pode te fazer algum bem ou te levar a algum lugar. Porque a Bíblia também diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação. E Jonas, no versículo 10, ele diz: o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Jonas, por um motivo de desobediência, entrou numa situação desagradável e perigosa para a vida dele. Jonas quase morreu. Mas em meio à sua luta, em meio à sua adversidade, Jonas se lembrou do Deus de Israel. Jonas se lembrou do seu Deus e clamou com veemência. E do lugar mais fundo da terra, Deus ouviu a oração de Jonas. Onde eu devo fazer a minha oração? Jesus, no Evangelho de João, ali no capítulo 4, a mulher samaritana indagou a Jesus, porque ela disse: os meus pais dizem que é em Samaria que devemos adorar, mas vocês judeus dizem que devemos adorar em Jerusalém. De fato, a salvação vem dos judeus. E tu, o que me diz? E Jesus disse para ela que não importava o lugar, mas que importasse que adorasse-o em espírito e em verdade. Pois os verdadeiros adoradores, aleluias, adoram a Deus em espírito e em verdade. É muito bom estarmos dentro de uma igreja como essa. É muito bom a intimidade que temos dentro do nosso secreto chamado quarto. É muito bom ter momentos de orações dentro da nossa casa, no monte, no vale, no deserto. O que eu quero dizer nesta tarde para você? Que não importa o lugar aonde você está orando, não importa se é um lugar improvisado,
Não importa se é um lugar que você preparou ou se é um lugar aonde alguém te colocou. Porque Pedro na cadeia orava, a igreja orava com ele e Deus ouviu a oração de ambos. Você pode estar no deserto, você pode estar no vale. Quem sabe você está atrás das grades, aprisionado pela lei do homem. Mas é possível você ser um prisioneiro do homem, mas livre em Cristo Jesus. O que eu quero dizer para você nesta tarde, meu irmão, minha irmã, que não importa aonde, o que importa é para quem você está orando, para quem você está clamando. Lembra do que Jonas diz no versículo 8 e 9? Aqueles que acreditam em ídolos profanos, inúteis, que para nada servem, invalidam, rejeitam o sacrifício de Jesus. Mas se você tem crido em Cristo Jesus, aleluias, não importa a luta, não importa a dificuldade, porque para Deus nada é impossível. E eu quero liberar uma palavra profética nesta tarde para a sua vida. O meu Deus, o seu Deus, Ele pode tirar o seu marido do alcoolismo. O meu Deus, o seu Deus, Ele pode tirar o seu filho das drogas, da prostituição, do homossexualismo. O meu Deus e o seu Deus, Ele pode queimar este câncer. Ele pode te curar de qualquer enfermidade. Seja ela na alma, seja ela no espírito, seja ela no seu corpo físico. Porque o meu Deus, Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Ele governa sobre todos e todos. E Ele é médico por excelência. O que eu e você precisamos fazer? A resposta é o que Ele disse ao pai daquele endemoniado. Tudo é possível àquele que crê. Paulo respondeu àquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eu te convido neste momento a estar orando. Eu te convido a crer nesse Deus maravilhoso, que tudo pode e tudo faz em favor daqueles que o buscam. Pois o texto sagrado diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Então que a sua oração comece aqui, no seu coração, no seu interior, para que ela venha se extravasar. E assim Deus, dentro de você, porque o milagre começa dentro, operar aquilo que é a sua real necessidade. Você, mãe, que tem orado pelo teu filho, pela tua filha. Você, pai. Você, filho, que tem orado pelos seus pais. Creia. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. E eu quero neste momento orar com você. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. E o Senhor é um Deus onipresente. Jonas, no fundo do abismo, dentro do ventre daquele peixe, pensou que estava afastado da tua presença. Por um momento, em desespero, mesmo ele sendo um profeta, ele se esqueceu que o Senhor era um Deus onisciente. Mas ele clamou ao Senhor. E do ventre daquele peixe, no profundo do abismo do mar, o Senhor ouviu a oração de Jonas. Por isso, eu posso declarar que não existe lugar ou nada que possa impedir a oração do teu filho, da tua filha, chegar aos teus ouvidos. Porque é bem verdade que nós não podemos ir até o Senhor, mas o Senhor tem o poder de estar aqui conosco. Aqui ou aonde eu estiver, ou aonde esse teu servo estiver, o Senhor está, porque o Senhor é o Deus onipresente. E não há lugar neste universo que a tua presença não abrange, seja no Sheol, seja na terra ou seja no céu. A presença do Senhor abrange todos os lugares, e o Senhor é aquele que contempla todas as coisas. O Senhor é aquele que ouve o que nós não ouvimos.
O Senhor é aquele que vê o que nós não vê e pode fazer o que nós não podemos fazer. Por isso, ó Pai, nesta tarde, nós colocamos diante do seu altar as nossas vidas, as nossas lutas e adversidade. E como Jonas orou ao Senhor, nós também estamos orando e confiando que grandes coisas fará o Senhor em nossas vidas e na vida daqueles a quem nós temos apresentado ao Senhor no altar do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa esta pessoa que está me ouvindo. Abençoa a pessoa que receber esta mensagem, em nome de Jesus. Se você ficou até aqui comigo, eu peço que deixe o seu like, comente e compartilhe esta mensagem. E que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém. Graças a Deus.